Gente, hoje gravar esse vídeo tá sendo o quê? Uma prova de persistência. Uma hora começa a gravar, um gatinho miando. Outra hora começa a gravar, o cartão tá cheio. Uma hora começa a gravar, a bateria tá acabando. Daí o quê? Já se foi o sol, já se foi a luz. Mas ela tá aqui. Afinal, não ia passar o quê? Uma make nessa cara no meio da quarentena e não usar. Mas enfim, oi gente, aqui é a Mari. Eu tô aqui nesse vídeo hoje pra ajudar vocês a decidir se o quê? Prestar o vestibular da FAMEMA vale a pena ou não. E eu vou tentar ajudar vocês com base nas impressões que eu tive de pontos positivos e negativos da FAMEMA durante esse tempo que eu estive na faculdade. Lembrando que eu tô no meu segundo ano de medicina, agora o quê? Na quarentena, isolada, longe dos meus estudos, mas logo mais a gente vai voltar. E eu queria expor um pouco do meu ponto de vista e eu espero que ajude vocês. Agora eu vou abrir pro gato. Olha, mãe, eu queria participar do vídeo. Fique quieto, hein? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar sobre a FAMEMA é que ela usa metodologias ativas. E eu vou deixar aqui tudo linkado pra vocês entenderem melhor como funciona e tudo mais, porque esse não é o foco do vídeo de hoje, mas eu vou acabar comentando sobre algumas coisas. Como lá a maior parte das nossas atividades são feitas em pequenos grupos, tanto na tutoria quanto nos grupos da UPP, e a forma como a gente é avaliado naqueles pequenos grupos é por meio da nossa participação, da nossa fala, do que a gente vai apresentar. Então o que? Trabalhar em conjunto e melhorar a sua fala foi uma coisa que eu achei que, assim, é o primeiro ponto positivo pra mim. Quando eu tava no cursinho, eu nem sabia que eu gostava de falar e de me expressar. E quando eu fui lá pra FAMEMA, eu achei que, assim, eu desenvolvi bastante a forma que eu explicava as coisas. Porque quando a gente tá trabalhando em grupo e a gente tem que estudar em grupo, assim, é importante que você aprenda a ser o mais didático possível pra que tudo aquilo que você estudou, gastou horas estudando, você consiga transmitir pras pessoas do seu grupo de forma, assim, bem explicadinha, que todo mundo consiga entender e não seja só um monte de informação jogada que não vai ajudar ninguém, e um período de tempo, assim, relativamente curto. Então uma coisa que eu acabei percebendo até nos projetos extras da faculdade e tudo mais é que tem um monte de gente que sabe falar muito bem, explicar as coisas, e mesmo para as pessoas que são mais tímidas, essa habilidade da fala vai se desenvolvendo. Acaba que cada personalidade tem um desafio diferente. A pessoa tímida de falar mais e a pessoa que é muito extrovertida de tentar dar uma segurada. Então o primeiro ponto positivo é esse, desenvolver a habilidade de fala. O segundo ponto positivo também está muito relacionado com isso de pequenos grupos, que é você encontrar o seu espaço e saber se colocar. E eu acho que esse processo de trabalhar em conjunto, entender o seu momento, o seu papel ali naquele grupo é muito trabalhado na FAMEMA. Depois, quando eu percebi que eu gostava de falar e que era uma coisa assim que foi desenvolvendo, eu tive o segundo desafio, que era de saber escutar, porque às vezes eu acabo sendo muito ansiosa e quero fazer as coisas logo, vamos, agiliza, e meio atropelada. Então ter que trabalhar em conjunto, em grupo, foi uma coisa assim que eu tive que parar e falar, não é tudo sobre mim, na verdade é sobre o coletivo, e tem que ali aprender a encontrar o seu espaço no grupo, e isso é muito importante, eu acredito, até pra vida, porque onde quer que a gente for trabalhar, no hospital, enfim, a gente vai estar sempre trabalhando com equipes, e saber lidar com as fortalezas e as fraquezas de cada pessoa é uma coisa que a gente trabalha logo desde o primeiro ano, enfrentando as diferentes situações que a gente é colocado ali. O meu terceiro ponto positivo é porque a gente está sempre trabalhando em pequenos grupos, em pequenas pessoas, acaba que aquele grupo ali vira um espaço seguro. E vamos supor, na tutoria a gente pode ter o tutor que ele vai ter especialidades diversas. Ele pode ser um psicólogo, ele pode ser médico, ele pode ser um biomédico, e se ele for médico, por exemplo, ele pode estar em diversas áreas. Então acaba que a gente consegue ter um contato muito mais próximo com as experiências e com as realidades desses diferentes profissionais. O meu último tutor, por exemplo, ele fez biomedicina, então ele trabalha bastante com pesquisa no Hemocentro, de enzimas. Então assim, cada tutor, cada profissional que a gente vai entrando em contato, a gente vai conseguindo estar mais próximo, mesmo que por um pouco período de tempo, com a prática profissional, com o dia a dia deles. E o quarto ponto positivo da FAMEMA, porque a gente pode sempre trocar de grupo, né? A cada 6 meses o grupo de tutoria muda, e então você tá sempre com um tutor novo, com pessoas diferentes da sua sala. Eu acho que isso gera a possibilidade de a gente se aproximar de diversas pessoas, que às vezes a gente nunca ia ter nem a oportunidade de conversar se fosse em um curso tradicional que a gente estudasse ali na sala de aula. Porque apesar de na sala de aula você estar com todo mundo, com o tempo sempre vai criando os grupinhos de pessoas que se identificam mais, e acaba que o pessoal fica fechado, todo mundo nos seus próprios grupinhos. E não é que isso não aconteça na FAMEMA, é que o fato da gente ter que trabalhar em grupos diferentes acaba fazendo com que uma pessoa que a gente nunca nem
tinha conversado antes, entra na tutoria, você se aproxima, você vai ter que trabalhar em conjunto durante todos aqueles meses, cria uma intimidade maior, acaba que se torna uma oportunidade maior de você conhecer cada pessoa da sua turma. Lógico que eu acho que às vezes não é possível você conhecer todo mundo, porque o sorteio às vezes não bate de ir com pessoas diferentes sempre, às vezes rola umas repetições, mas ainda assim eu acho que é uma possibilidade legal de mesclar o pessoal e de você estar sempre em contato com pessoas diferentes da sua sala. O quinto ponto positivo de estudar em uma faculdade PBL como a FAMEMA é a flexibilidade de horários. Juro, eu amo! Porque a nossa semana, assim, tem alguns horários, né? O horário destinado para as tutorias, os horários destinados para a UPP. Mas entre esses horários a gente tem áreas chamadas de áreas verdes, que são períodos da nossa semana que a gente não vai ter nenhuma atividade presencial. Então a ideia é que a gente fique em casa durante esse tempo para poder estudar e poder correr atrás das coisas que a gente vai ter que fazer. Só que ter esse tempo livre faz com que a gente consiga fazer melhor o nosso próprio horário. Então, por exemplo, se a minha área livre vai ser da parte da manhã e eu vou começar a ter atividade só às 2 horas da tarde, eu escolho a hora que eu quero acordar. Eu escolho se a primeira coisa que eu quero fazer no dia é um exercício físico, ou se eu já vou começar a querer estudar, ou se eu vou querer naquele dia arrumar minha casa. Dá uma liberdade maior pra você fazer as coisas, pra participar também de alguns projetos extras, ou fazer esportes, enfim. Você tem que se organizando ali também pra não tentar encher toda a sua área verde e acabar que não sobra tempo pra estudar. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Outro ponto positivo de fazer FAMEMA é a possibilidade de contato com os pacientes desde o início da sua graduação. Porque logo no primeiro ano a gente já passa aí nas UBSs, nas USFs, que são as unidades de saúde, para poder fazer o trabalho com o nosso grupo de UPP. Então a gente é dividido em duplas, a gente passa a fazer visita domiciliar e a partir disso, logo no começo a gente já vai vendo como que funciona a anamnese e depois vai evoluindo, tipo aferir pressão, daí no segundo ano a gente vai fazendo os exames específicos de cada área, de cabeça e pescoço, vamos supor, dos olhos, do nariz, enfim, o abdômen, a gente vai fazendo todo aquele scanner, vamos dizer assim. Por meio dessas visitas domiciliares, a gente consegue também treinar nos pacientes, a gente vai treinando a nossa fala, a nossa postura. Então isso a gente faz tanto que, juro, depois que você entrar, você vai ficar tipo, não aguento mais fazer VD, que é a visita domiciliar. Você já fica tipo, ai, mais uma vez, no calor, passar com o jaleco. É sério, é só você ter um amigo que faz FAMEMA, que você vai ver ele nos stories reclamando do calor, do jaleco. Gente, é assim, é a vida. E o sétimo ponto positivo de fazer FAMEMA são as simulações que a gente tem, que na verdade são o quê? Atores contratados pela faculdade mesmo, que daí durante toda a semana, em uma das nossas atividades, que chama LPP, a gente tem um caso simulado. E daí ela vai ser, tipo assim, uma atriz ou um ator e eles vão fingir que são pacientes, você vai ter que atender. E durante isso, Joaquim... E durante esse período, os seus demais colegas do grupo e também sua facilitadora vão estar ali observando, fazendo anotações, depois comentar no final sobre o que precisa melhorar, o que foi bom, fazer comentários para fazer com que a gente cresça em conjunto. Inclusive, além dessa simulação, no segundo ano a gente começa a ter um espaço para treinar os exames mais específicos mesmo. Então, assim, o contato que você tem com o seu professor é muito próximo e você consegue tirar todas as suas dúvidas. Então, ele consegue realmente acompanhar o aluno do grupo dele e o crescimento, a evolução. Acaba que o nosso facilitador, muito mais do que o tutor, são pessoas que têm proximidade com a nossa formação, assim, principalmente no primeiro e no segundo ano. O oitavo ponto positivo que eu gostei bastante é que a FAMEMA tá localizada dentro de Marília mesmo. Ela não fica, tipo, num distrito mais afastado, que tem que pegar a pista. Não, ela tá ali perto de tudo. Então, isso torna a vida muito mais fácil, porque dá pra você sair de casa, ir ali no mercado, consegue ir no shoppingzinho, numa farmácia, numa academia. Isso ajuda porque faz com que eu não precise ter carro ou ter que ficar gastando dinheiro com Uber. E o nono ponto positivo, que eu acho que é algo bastante importante, que eu sempre estava atenta quando eu ia olhar uma faculdade, enfim, era se ela tinha um hospital ou não, e a FAMEMA tem. Ela tem 3 unidades de hospitais, que são os HCs, HC1, HC2, HC3, e daí essas 3 unidades são locais que a gente pode atuar. A gente começa fazendo algumas entradas já no terceiro ano, com pacientes, e depois no internato é quando a gente vai um montão. E essas 3 unidades de HC, elas têm algumas diferenças entre elas que eu não sei dizer exatamente agora, porque eu não tenho ainda muito contato com o hospital, mas só sei dizer que um deles é o Hospital Materno Infantil, então assim, é onde vão os casos de parto que são mais complicados, atendimento a crianças, enfim, eu acho que é uma gama legal, assim, de territórios pra gente poder atuar. Mas agora, como nem tudo que é bom dura pra sempre, vamos agora pros pontos negativos de fazer FAMEMA.
E bora lá, vou ser bem sincera. O primeiro ponto negativo é que a faculdade é pequena. Então assim, ela só tem 2 cursos, medicina e enfermagem. Então se você for nas festas da FAMEM e achar que vai encontrar milhares de pessoas diferentes, desiste. É claro que você às vezes vai ver uma cara ou outra diferente de séries que você não tá muito acostumada, não vê no dia a dia, mas em geral é aquilo ali. Não é igual uma faculdade que, tipo, tem vários cursos, então você pode conhecer um monte de gente, vai ser maior diversidade. Não, a gente meio que fica ali naquela nossa bolha e é isso. E o segundo ponto negativo, ele se associa um pouco com o primeiro, que é o fato da faculdade não ter um campus. Então, assim, não tem um lugar que você entra e fala, tudo aqui é a FAMEMA. Então também a gente não tem alojamentos para os alunos, nem um RU, ou seja, é uma parte que pesa bastante, que eles estão ali com os projetos, já fala que tem aquele lugar que vai fazer o campo, e não começou nada até agora, apesar de ter uma maquete pronta, e enfim. O terceiro ponto negativo é que a FAMEMA não é uma faculdade que investe, tem grandes bolsas para pesquisa, igual você encontraria em uma Unicamp, por exemplo. Então assim, se você quiser fazer um trabalho, uma pesquisa, você meio que vai por conta própria tentar procurar um professor, um orientador, e não é uma faculdade que tem muito embasamento financeiro para incentivar os alunos a seguir esse caminho das pesquisas, é uma coisa que precisa ser bastante trabalhada. O quarto ponto negativo da FAMEMA é em relação aos tutores, que não são todos uniformes, vamos dizer assim. Eu sei que, claro, que isso é impossível, mas vamos supor, ao mesmo tempo que existe um monte de tutor que é engajado, gosta do método, tem sede do aprendizado, então ele tá sempre interagindo com o grupo, ele tá pesquisando, participando da tutoria mesmo, guiando e se mostrando interessado, também tem aqueles tutores que que parece que não são apaixonados pelo método, que às vezes foi colocado porque, tá bom, aceito ser tutor, mas, não confio no método, ou tipo, mas observa a tutoria, guia o que até que você tem que estudar, mas não é uma pessoa que demonstra interesse, sabe, genuíno. E eu senti que dá uma mudança, assim, na sua vontade de aprender e de buscar informação nova, extra, porque o previsto pro caso, todo mundo vai atingir, porque assim, o tutor vai acabar falando, vai te guiando o que você tem que estudar. Mas a diferença eu acho que tá no brilho, sabe, na vontade, e enfim, é uma coisa que é uma crítica. Eu preferiria que eles trocassem e falassem, não gosta do método? Tchau e benção, bota quem gosta, porque eu acho que isso é o que realmente faz o PBL funcionar. O quinto ponto negativo que eu tenho pra falar é a respeito mais do método. Trabalhar com uma metodologia ativa, de você ter que ir atrás, ter que estudar, por mais que você tenha ali aquele direcionamento dos tutores, gera insegurança, principalmente no começo, de até onde eu estudo? Será que o que eu tô estudando tá suficiente? Acaba se tornando um ponto negativo no começo, principalmente porque você tá meio assim, não sabe onde você vai pisar muito bem, mas eu ainda acho que isso é um elemento que pode ser muito trabalhado e com o tempo também você vai se adaptando. É um ponto negativo que é mais forte no começo, mas que eu acho que pode ser diluído depois. Bom, eu acho que no geral é isso. É claro que eu tô falando a partir do meu ponto de vista, da minha realidade, do que eu tenho acesso, do que eu não tenho acesso. Eu ainda tô no segundo ano, ainda não conheci várias coisas da faculdade, talvez eu possa repetir esse vídeo quando eu estiver em outros anos mais pra frente, mas eu queria dividir um pouco do meu olhar, né, as minhas primeiras impressões, vamos dizer assim. É óbvio que deve ter pessoas que acham um monte de coisa a mais também que é positivo, que eu esqueci, e um monte de coisa a mais negativo também. Eu acho que depende do que cada pessoa tá vivendo. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre algum alimento que eu não falei, me chama tanto aqui no Instagram que eu respondo pra vocês. Não esquece de deixar seu comentário sobre qualquer outra coisa, deixar o like, se inscrever se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que esteja prestando vestibular, que quer bastante a FAMEMA. Mas é isso, gente. Um beijo e espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau! Olha quem dormiu!